Bom, quero dar aqui o meu bom dia especial para a Lidiane. Bom dia, Lidiane. Seja muito bem-vinda ao Florestas Online. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Um lindo dia hoje aqui em Mato Grosso do Sul. Tá, espero que também aí. Você está falando de Sorriso ou Lucas do Rio Verde? Eu estou falando de Lucas do Rio Verde hoje. Aqui tá bem, Belíssima. Oi? aqui tá bem chuvoso, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui também choveu Tava bastante. esperando. Aqui choveu quase metade do que era para chover no mês, já choveu. Graças a Deus está indo bem, apagou boa parte, quase todo o incêndio no Pantanal. Ainda vou falar disso no sábado, como falei agora há pouco. Mas vamos falar um pouquinho da sua palestra de hoje. Eu tive o prazer de ir até Lucas do Rio Verde, conhecer aí a fábrica que você vai mostrar agora, da indústria, e nós fizemos um evento aí para mostrar a importância do eucalipto na produção do etanol de milho. Afinal, mas o que tem a ver eucalipto com etanol de milho? É geração de biomassa, é geração de energia. E aí, eu lembro que vocês tinham logo no começo um sério problema, que era convencer todo mundo que planta soja aí na região para plantar eucalipto, né? Tinha até pouco Isso eucalipto, aí. então precisa plantar mais. Então, essa história que você vai contar agora, eu quero só alertar todo mundo que tá assistindo agora. A Lidiane vai falar sobre isso, mas em Mato Grosso, nessa região, que eu me lembro, na época, eram 30 projetos, 30 indústrias de etanol de milho prontas para serem instaladas em Mato Grosso. Se todas fossem instaladas, ia precisar de muito, 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 muito eucalipto. Ou seja, o prognóstico o que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, com a expansão do eucalipto, vai acontecer no norte do Mato Grosso com as empresas de etanol de milho. Não é verdade, Lidiane? A palestra é sua, seja muito bem-vinda. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham aí online. Primeiro de tudo... Antes, espera um pouquinho. Não, deixa eu só fazer rapidinho, acabei esquecendo de apresentar você aqui. A Lidiane é formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Mato Grosso, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, cursando MBA em Gestão de Projetos pela Exalc, atualmente supervisora de biomassa na FS Bioenergia. Agora sim. Então vamos lá, né? Primeiro agradecer aí, Paulo, o convite, né? E pela oportunidade de estar representando aqui a FS e estar trazendo um pouco do nosso cenário aqui do Mato Grosso, que eu acho que está uma nova visão aí para o setor florestal, novas oportunidades, e dividir com vocês, então, a importância da biomassa aqui na cadeia de produção do etanol de milho no estado do Mato Grosso. Eu estou trazendo aqui já de capa, né, uma foto da nossa primeira usina de etanol de milho, situada aqui em Lucas do Rio Verde, né, uma das fortes do agro aqui no eixo da 163, foi a nossa primeira usina em produção, nossa matriz, né, e trazer para vocês também uma história de como começou essa conversa do etanol de milho no Brasil, que era uma coisa bastante utópica, né, era uma ideia de que etanol de milho era coisa de americano, que milho deveria ir somente para alimentação, e a FS veio para mostrar que isso não era uma irrealidade, e sim era um projeto ambicioso, um projeto de sucesso, e ela surgiu, né, de um encontro entre dois visionários aí, né, o Bruce, do Grupo Summit, que é um dos pioneiros do etanol de milho lá nos Estados Unidos, e do Marino Franz, que é um dos pioneiros do agro aqui de Lucas do Rio Verde, né. Então, eles enxergando todo esse potencial de produção do estado, né, o estado do Mato Grosso hoje é o nosso maior produtor de grãos do Brasil, né, o celeiro do Brasil. Então, enxergando toda essa potencialidade na produção do milho, né, pessoas engajadas com vontade de trazer a industrialização para dentro do estado, eles criaram a FS, que é a primeira usina de etanol de milho, né, 100% etanol de milho do Brasil. Então, aqui está uma localização no mapa aí para vocês entenderem um pouquinho. A nossa primeira indústria, como eu falei, então, ela tem sede aqui em Lucas do Rio Verde, né? Nós inauguramos a indústria aqui, colocamos ela em produção em 2017, são 3 anos aí, então, de trajetória, de trabalho, né? De produtividade. Agora, em fevereiro de 2020, nós inauguramos a nossa unidade em Sorriso, também, que é outra cidade aqui do agronegócio, né, focada nisso. O estado do Mato Grosso em si, né, a produção dele é focada em alimentos, em grãos, né,
Então, hoje a gente está com essas 2 plantas em operação, e aí vocês veem todo o projeto, né, da FS, que é uma expansão, então, para concluir 6 fábricas no estado do Mato Grosso, 100% etanol de milho, né, que seria em Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste e Querência. São todos projetos que já estão licenciados, né, que estão em andamento. Então, isso aí demonstra como que está o cenário de evolução, né, essa nova fase da industrialização do Mato Grosso, né, antes a gente não tinha essa visão, essa evolução na indústria, e hoje a gente já vê um grande potencial aí de fábricas surgindo. Isso aí a gente está falando só sobre, como o Paulo comentou ali, né, existem vários projetos de usinas de etanol de milho, aí eu estou demonstrando só os projetos da FS. Então, vocês percebem aí, né, que a demanda pela necessidade aí da evolução. Vou compartilhar com vocês alguns números que a gente já chegou de capacidade anual de produção, né, tendo somente essas 2 fábricas em operação. Hoje a gente aí já consegue ter uma capacidade produtiva de 1,12 bilhões de litros de etanol, com Lucas e Sorriso operando, 940 mil toneladas de DDG, 70 megawatts de energia elétrica e 32 mil toneladas de óleo de milho. Então, assim, a gente trouxe, né, para dentro do estado uma situação em que antes a gente tinha um milho que ele era simplesmente escoado, né, para venda, e hoje a gente trouxe a possibilidade, então, para o produtor, para o comércio em geral, né, de ter essa industrialização dentro do estado e agregar valor, né. E é um projeto, assim, espetacular, é um projeto impressionante. Aí, vocês vejam que a gente tem 3 anos aí de operação, e nós já vemos batendo recordes de produção, né, nós fomos eleita, a safra 2019-2020, a unidade aqui de Lucas do Rio Verde foi eleita no Portal Cana como a maior produtora em volume de etanol, né, comparado com pouco tempo de operação, né. E aí, só para vocês entenderem também um pouquinho da dinâmica, entenderem um pouco dos números, né, eu trouxe ali umas informações de produtividade que o pessoal sempre pergunta, né, o que rende, o que acontece. Então, assim, 1 tonelada de milho, ela rende 420 litros de etanol, 30% dos DDGs, né, que é os nossos produtos de nutrição animal, e 2% de óleo, né. Então, assim, né, compartilhar com vocês que a FS também, além de produtividade, né, ela tem outros pilares, e um deles é muito preocupado, né, com cuidar de pessoas, desenvolver as pessoas aqui na região, desenvolver o produtor, e a questão da sustentabilidade, né. Agora, em março de 2020, a gente já faz parte do RenovaBio, então, no Brasil, podendo fazer lá as certificações, as emissões de CBio. Então, a gente faz um processo todo de avaliação das nossas áreas de compra de milho e de biomassa, de venda de DDGs, para garantir a origem do nosso produto, a sustentabilidade do nosso produto, né, e conquistamos a melhor nota de eficiência energética ambiental do etanol anidro e a 2ª melhor para o hidratado até então. Então, assim, são conquistas, né, que impulsionam a nossa equipe. Pelo pouco tempo de operação aí, vocês veem que é bastante ambicioso. Trazer mais alguns dados aqui para vocês, né, sobre a venda do etanol aqui, né, a gente comparando ali a safra 2017-18, 18-19 e 19-20, a gente teve um crescimento exponencial aí de 102% nas vendas de etanol, né. No DDG, né, que são os produtos de nutrição animal, a gente teve um avanço de 94% na comercialização. Ou seja, o DDG é um produto que está sendo muito procurado aqui na região para a alimentação animal, né. Nós não estamos somente fazendo o etanol de milho, né. Eu digo que hoje nós não somos somente uma usina de etanol, mas sim uma produtora de nutrição animal, que nós trabalhamos com 3 produtos hoje, né, que são oriundos do nosso processo, que é o FS Essential, o FS Ouro e o FS Úmido. E o que são esses DDGs, né? Ele é o farelo do milho que sobra da moagem ali do processo de industrialização do milho, né?
E a gente está trabalhando aqui no estado, não somente a questão de confinamento bovino, né? Esses alimentos de nutrição animal aí, hoje eles já vão para suínos, para aves, para pescado. Então, assim, acaba abraçando a cadeia toda, né? E o óleo de milho, que é o nosso FS Vital. Então, a FS, como eu já falei, ela trabalha num sistema de modelo sustentável, um modelo que abrace a cadeia toda e gere valor aqui para a região, gere valor para o produtor e agregue valor ao produto, né? A gente trabalha com um milho de segunda safra, hoje a gente diz que isso não é mais segunda safra, já é um produto valorizado de primeira safra, né? No passado, a gente tinha aí preços que batiam de 8 a 14 reais a saca de soja, e hoje o preço do milho está explodindo, né? Fechando aí a 56, 58. Trabalha com as florestas, né? Que essa é a ideia que a gente vem trazendo e é o que nós acreditamos, né? As nossas fábricas, elas utilizam a biomassa para geração de vapor, geração de energia para tocar todo o processo. Então, a gente trabalha para que o processo seja todo sustentável, né? A nossa forma de conseguir energia seja sustentável. E gerando os produtos aí que eu já tinha comentado. Então, aqui tá toda a cadeia fechada, né, do nosso modelo de negócio. E aí, muita gente pergunta, né, qual que é começando lá falando pelo milho, né, qual que é a diferença do etanol de milho dos Estados Unidos para o Mato Grosso, qual que é esse grande boom, né, do etanol brasileiro, né? Sobre o milho, aqui no Brasil a gente consegue ter 2 rotações de cultura na terra, já nos Estados Unidos a gente não consegue ter essa oportunidade. O que significa isso? A gente diminui os impactos sobre a abertura de novas áreas, né? Você não está competindo com outras culturas para você poder ter a sua produção. Fora a questão de fixação de nitrogênio, então são todos impactos benéficos que o milho aqui no Mato Grosso consegue contribuir aí para a questão de emissão de CO2 na atmosfera. A questão das florestas, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma situação um pouco diferente. Lá, a forma de conseguir energia para as fábricas é via combustível fóssil, né? Um gás natural. Então, querendo ou não, isso impacta significativamente na cadeia. As emissões de CO2 são muito maiores e não é um combustível renovável, né? Então, aqui a parte da indústria, a nossa geração de energia limpa, né, que a gente fala que é uma geração verde, né, de energia, o investimento em pesquisas que está acontecendo muito forte aqui no estado, né, então, assim, a gente sai de uma visão de produzir ali 120 sacas de milho por hectare para partir para 180, né, como conseguir isso? Com investimento em tecnologia, em pesquisa, em melhoria da genética do grão, e melhoria da qualidade de plantio, colheita. Então, assim, são todos investimentos que estão vindo para o estado, né, estão sendo olhados com mais cuidado, como foi com a soja, está acontecendo com o milho. O cuidado com as pessoas, então, né, gerar mão de obra especializada, que é uma das preocupações aqui da FS com os nossos colaboradores. Gerar um cuidado também com o fornecedor, né, garantir para ele a confiabilidade das nossas negociações. Outras inovações que a FS vem buscando aí como uma forma de sustentabilidade na sua cadeia de logística, né? A gente tem inovado bastante aí nas rotas, nos modais de transporte, para escoar essa produção de etanol aí para o Sudeste, para o Norte e para o Nordeste, investindo aí em transportes em hidrovias, ferrovias, dutos. E até dentro do estado, aí a gente também tem um olhar diferente para a questão do transporte, para otimizar isso, né, para gerar um valor agregado maior e para ter uma viabilidade maior nos nossos transportes. Nós vamos com 2 projetos grandes aí de transporte estadual, que então é um trabalho show de bola aqui da equipe de logística da biomassa e da equipe de logística de produtos, né, que são os projetos de logística reversa dentro do estado.
ou seja, o DDG sai da fábrica, né, o caminhão sai levando o DDG e volta trazendo biomassa, então isso aí otimiza o transporte, diminui a quantidade de caminhão batendo vazio nas estradas aí, né, pegando também aquela pegada lá da emissão do CO2, otimizando o transporte. Então, vocês veem que é toda uma cadeia fechada, né, em que está todo mundo envolvido, está envolvido o produtor, está envolvida a indústria, está envolvida as pessoas, os fornecedores que trabalham com a gente nas obras, no pós-obra, a logística, a geração de energia para a rede. Então, a gente diz que é um modelo sustentável de negócio. Aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso processo industrial, né, não sei se a maioria acho que não tem noção de como funciona aí o processo industrial do milho, da moagem do milho para a produção. Então, aqui a gente tem toda a cadeia do nosso processo industrial, né? A gente faz a recepção do milho. Outro fato interessante na cadeia de produção do etanol de milho é que a gente pode estar recebendo o milho durante todo o ano e estocando ele todo ano. Nós não temos uma sazonalidade para estar trabalhando, né? Então, a gente faz essa recepção do milho. Esse milho, ele passa por um processo de cozimento. Vou falar meio resumido aqui, porque o tempo, né? Senão teria bastante coisa para explorar. Depois, esse material cozido, ele passa por uma tecnologia que só a FS tem aqui no país, né? Que é a Fiber Separation, né? A tecnologia de separação de fibras, que esse é o diferencial do nosso DDG. Então, nesse processo, a gente consegue fazer a separação da fibra e do amido do etanol, né? Feito isso, né, passa ali pelo processo de fermentação, os líquidos, né, vão seguir, né, todo o restante do processo do etanol, e ali a gente vai ter as armazenagens de etanol e as saídas, né, para venda. Pouquíssimo do nosso processo, ele vai para a atmosfera, né, como o CO2 lá. A gente tem números bastante reduzidos de emissão de gases, né, e a gente procura aí bater ainda mais essas metas de redução. E do restante do processo, que daí seriam os sólidos, é que vem a fabricação dos DDGs, né? Então, do restante dos sólidos, a gente tira uma parte, que é o óleo, que é o FS Vital, e depois o restante vira, então, os nossos farelos, né? Os nossos DDGs. E aí a gente tem 3 tipos, né? O FS Essential, que ele é o alta proteína, que a gente chama, o FS Ouro, que é o de alta fibra, e o FS úmido, que é o mais palatável, né, para as criações, né. Nós temos todo um time, né, de venda do DDG, cada orientação, cada destinação, cada dieta, ela é feita específica para o tipo de confinamento que você tenha, para o tipo de criação que você tenha. Então, nós temos toda uma equipe dando suporte na escolha do material, na venda do material. E aqui nós vamos começar a falar um pouquinho, então, mais sobre o milho e sobre esse cenário de evolução aí de safras recordes e de como a biomassa vai estar integrada nesse processo, né? Então, aqui a gente tem alguns dados do IMEA de produtividade que vem ali desde 2008, com dados até 2025, as perspectivas, né? E nesses dados do IMEA, a gente observa ali que em 2025 a perspectiva é que o Mato Grosso esteja produzindo aí 40 milhões de toneladas de milho, né? Olhando a evolução da história, a gente acha que esse número vai ser batido fácil, porque agora em 2020 a gente já conseguiu bater 35 milhões de toneladas de milho. Então, a produção a gente acredita que vai ser um pouco maior lá em 2025. É um cenário que possibilita, né, então, essas entradas de todas essas fábricas de etanol de milho no estado. E aqui a gente tem as produções, as perspectivas de produções até 2025 por região, né, por macro-região do estado. Então, ali é possível entender
o porquê, né, da localização das fábricas, né, dos planos de expansão, né, e entender um pouquinho mais sobre essa evolução do milho, né, porque ele é um produto que ele vai estar em contínuo crescimento interno no uso dos biocombustíveis, que é as usinas, então isso aí tendencia o crescimento. A gente está tendo nos últimos anos, aí 2019, foi recorde de exportação, que impulsiona também ainda mais o grão, né. O mercado externo aí está super aquecido. A gente teve, é claro, a situação do Covid 2019, ou 2019 agora em 2020, impactou um pouco a produção de etanol dentro do país, mas a gente está conseguindo se recuperar. O consumo humano, né, que é cada vez maior a necessidade de alimentos, e as maiores produtividades de milho devido às implementações das tecnologias aí, né. Então, aí vocês vejam que é um cenário de evolução muito grande dentro de pouco tempo, né. Aqui eu trago para vocês a localização e o cenário atual hoje das usinas de etanol de milho. Então, aqui no Mato Grosso, hoje nós temos 4 usinas de etanol de milho em operação. 2 são da FS, né, como eu falei, em Lucas e Sorriso, e 2 são de uma concorrente aqui no eixo da 163, que é Sinop e Nova Mutum. E aí a gente tem as usinas flex no estado, né, mais 3 usinas flex em operação, que são aquelas que usam tanto a cana quanto o milho. E aí uma pergunta que sempre surge, né, qual que é a diferença do etanol de milho para o etanol de cana? Então, assim, o milho, ele tem a possibilidade de armazenamento, a gente não trabalha com sazonalidade como a cana, que é uma usina de cana vai operar ali por 8 meses, né? A gente tem a possibilidade no milho, então, da produção dos coprodutos, né, que são, então, os produtos de nutrição animal. No milho também a gente não tem a produção da vinhaça, que é um produto ali que você tem que ter um pouco de cuidado, né, porque ele pode ser tóxico para o solo na destinação. Então, são todos esses fatores que impulsionam essa tomada das usinas de etanol de milho no estado, né. Ali tem os consumos, e a gente prevê ali que tanto a Flex quanto a Full chegam aí a moer 6 milhões de toneladas de milho, né, por ano, né. Deixa eu só minimizar aqui para parecer melhor. E aí, né, depois de toda essa história, de toda essa evolução do milho, aonde que entra a biomassa, né, e a importância da biomassa nessa cadeia da produção de etanol de milho? Bom, a gente usa, como eu falei lá no começo, a biomassa para geração de energia das nossas fábricas e geração de vapor, né? Então, o cenário é o seguinte, né, a gente vê um consumo ali, como eu falei no slide anterior, ali, 2020, 2021, dessas usinas está moendo ali 6 milhões de toneladas de milho ano, né, utilizando uma conversão aí de 1 tonelada de milho, 1 metro cúbico de cavaco, a gente prevê que teria que estar sendo plantado por ano 12 mil hectares, já agora, né, para conseguir fazer toda esse abastecimento das fábricas, né, chegando a um ciclo aí de 76 mil hectares ano, se a moagem do milho ficasse nesse patamar. Aí, lembrando lá daquele slide que a gente fala na evolução do milho para 2025, né, 2028, desculpa, a gente tem uma perspectiva que as usinas vão moer aí 15 milhões de toneladas de milho, né, chegando aí, então, a ter que plantar 30 mil hectares de floresta ano, para chegar numa base florestal aí de 180 mil hectares de floresta. É claro, esse número pode mudar conforme a entrada de novos projetos de usinas de etanol de milho. E o que acontece? Aqui no estado do Mato Grosso, nós não temos uma base florestal de floresta plantada, né? Então, assim, era um estado que não tinha a demanda, né, antes, porque não existia a capacidade industrial para absorver biomassa, né, então, assim, não tinha a procura para plantios de eucalipto, né, tudo ficava muito pautado
na questão do cavaco de resíduo de indústrias madeireiras, né, que está aqui no mapa, vocês podem ver, é mais ao norte do estado, né, é todo aquele resíduo que sobra das serrarias, das madeireiras, era transformado em cavaco e era consumido pelas indústrias locais aqui, que tinham um consumo muito menor, né. Só para vocês terem uma ideia, o nosso consumo mensal de uma fábrica de etanol de milho é por volta de 110, 120 mil metros cúbicos de cavaco, enquanto que no passado as indústrias que existiam aqui, de moagem de soja, né, de alimentos, elas consumiam aí num patamar de 25 a 30 mil metros cúbicos, ou seja, todas as indústrias que tinham aqui na região não faziam o consumo de uma indústria de etanol de milho, né, então a demanda pela biomassa, ela aumentou muito num prazo, um curto prazo de tempo, né? E o eucalipto que a gente tinha no estado, ele estava mais situado no sul do estado, né? Então, aqui a gente tem uns dados do IMEA, de um estudo feito lá em 2015, para a gente já começar a entender a realidade de quando os projetos começaram a chegar aqui no Mato Grosso, que foi lá por volta de final de 2015, 2016. Esse levantamento do IMEA, eles levantaram por áreas, né, por macro-regiões aqui do estado, e a gente pôde observar que a área de eucalipto, pela demanda, no balanço final, a gente tinha lá em 2015 um excedente de 21 mil hectares de floresta no estado do Mato Grosso. Ou seja, na situação atual, isso é praticamente nada, né? Da necessidade que a gente tem de biomassa, isso é um número irrelevante, né? E outra que esse número hoje, né, passado 3 anos aí de operação, ele já não existe mais, porque na região, né, centro-oeste, aqui médio-norte, onde estão localizadas as plantas, as florestas que tinham já de eucalipto antigamente, elas já foram consumidas, tanto que hoje o nosso raio para buscar a biomassa é muito maior, é muito mais para o norte do estado, e para buscar eucalipto é muito mais para o sul, né? Então, assim, nós estamos consumindo estoques antigos, né, que não tinham para quem ser destinado. As florestas são de bem menor qualidade, né, por estarem ali há muito tempo paradas, algumas já sem manutenção. Então, assim, essa realidade de que vai precisar de biomassa, que já está precisando de biomassa, ela é imutável, né. E aí, essa questão de plantar florestas no estado do Mato Grosso, ela já é uma realidade também pelo fato do Acordo de Paris, em 2015, em que o Brasil ele se comprometeu a reduzir essas taxas de emissão de gases do efeito estufa em até 37%, né? Aumentando a sua matriz energética para 18% ali de florestas plantadas, né? Tendo que plantar ali 12 milhões de florestas, 12 milhões de hectares de floresta, né? Então, para o setor florestal, isso é ótimo, né? Ainda mais para nós, um estado que a gente não tinha essa perspectiva de crescimento florestal, está numa alavancagem muito grande, né, do processo. Então, os projetos de biomassa aqui da FS, né, vendo todo esse cenário, vendo toda essa preocupação da FS com a economia local, né, que seria o social, vendo toda essa preocupação com a parte ambiental, a FS, ela desenhou a sua matriz, né, energética, como ela ia traçar esse caminho de conseguir a biomassa mantendo esses pilares, né. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo do que a gente se baliza, né? Isso aqui seria a matriz energética para uma planta de etanol de milho, e a nossa matriz energética escolhida, né, pela viabilidade, o nosso carro-chefe foi o cavaco de eucalipto, né? Então, nós analisamos outros tipos de biomassa, ali o resíduo florestal, que vem lá das serrarias, o restante do processo, o bagaço de cana, o pó de serra, a casca de arroz, o cavaco de bambu, que eu vou falar um pouco à frente, e ali, nessas decisões, comparados ali, então, a combustíveis fósseis, a gente desenhou o nosso plano de como seria o abastecimento dessas fábricas, né?
E dentro dessa questão da sustentabilidade, a AFS, ela opta, né, por fazer a sua base florestal em cima de florestas renováveis, né? A gente tem uma visão ali e tem um plano traçado que a partir de 2025, que é quando a gente vai estar colhendo, em plena colheita, né, de todas as nossas florestas que estão sendo plantadas agora, a gente não seja mais dependente de cavaco de resíduo florestal de mata nativa, né? Então, a gente, observando ali todos os valores, né, da matriz, a gente optou, então, por carro-chefe o nosso cavaco de eucalipto e, em segundo plano aqui, entrando como uma biomassa alternativa na matriz, o cavaco de bambu, que eu vou falar e explicar melhor para vocês à frente aqui. Então, o nosso consumo atual hoje de biomassa fica na seguinte forma: cavaco de eucalipto a gente consome 50%, cavaco de resíduo florestal 30%, casca de arroz 2%, o pó de serra 10%, e o bagaço de cana 8%. Então, assim, comparando com as outras ali, o bambu, ele representa 74% da nossa matriz comparado ao cavaco de eucalipto, né? Por que não escolher como segunda alternativa a casca de arroz, o pó de serra ou o bagaço de cana? Porque nós não temos disponibilidade desses produtos para tocar o processo todo, né? Então, assim, dentro do desenho dessa matriz, a biomassa da FS, ela traçou 3 grandes projetos florestais aqui no Mato Grosso. O primeiro deles foi o fomento florestal, que o Paulo comentou, essa nossa dificuldade, né, em estar trazendo os projetos florestais aqui para o estado do Mato Grosso, está disseminando essa ideia entre os produtores, né, porque o eucalipto não era uma cultura conhecida. Então, esse projeto, ele começou ali em 2018, né, é um projeto que a gente desenvolve com os produtores da região. Ele tem interesse ali, o foco são em áreas arenosas e degradadas, né. Então, a gente faz uma parceria com o produtor rural, ele planta esse eucalipto para a gente, e aí tem toda uma base de preços pautados em cima das quilometragens. A gente trabalha com um raio aí de 150 quilômetros em volta de cada planta para estar instalando esses projetos florestais, para ter a viabilização do frete no final ali na colheita. Então, assim, o produtor, ele fica responsável por plantar essa floresta, cuidar para a gente até o 6º ano, e aí a FS vem e faz a colheita dessa floresta lá no final do ciclo, né? Hoje a gente já tem uma área plantada aí de aproximadamente 10 mil hectares nesse projeto. Conforme está ali no mapa, ali a gente tem florestas plantadas em Feliz Natal, Nova Ibiratã, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum. Então, assim, é um projeto que a gente está fechando anualmente para viabilizar a verticalização dessas propriedades rurais, né? Então, a gente diz assim, o seguinte, que a sua propriedade tem uma área arenosa, onde você não consegue desenvolver a cultura do soja, do algodão, do milho, vamos dar um foco na floresta, né? Vamos colocar projetos florestais, então. Aqui eu trouxe umas fotos de alguns projetos nossos. Essa segunda foto aqui embaixo, ela é bastante interessante, ela é do nosso primeiro projeto de fomento florestal, que a gente fez parceria com um produtor na região. Ela está localizada em Sorriso, ela se chama Águas Claras, e nessa fazenda, ela é uma fazenda arrendada, que o cara arrendou, né? E essa fazenda, ele colocou 500 hectares de floresta e 100 hectares ele fez um semi-confinamento, né? Que hoje está caminhando aí para 2.000 cabeças de gado nesses 100 hectares, alimentando o gado com o nosso DDG, e no futuro fazer aquela troca, né, do cavaco pelo DDG. Então, assim, é um negócio que se sustenta, né, para o produtor rural, dá uma verticalização na propriedade dele, uma propriedade que antes ela não valia praticamente nada, hoje ela tem uma valorização aí de venda ótima, né. Aí outro produtor nosso, tem até um vídeo no YouTube, no nosso canal lá da FS Bioenergia, quem quiser mais informações lá sobre o fomento florestal, esse produtor, ele já plantava eucalipto, fez a parceria com a FS, continua plantando com a gente, né? Aí está a nossa equipe de assistência técnica aí do fomento. O nosso projeto é um pouco diferente dos outros fomentos que já aconteceram aí no passado, a gente dá uma assistência técnica do início até o final. Os nossos técnicos aí, os nossos especialistas em planejamento florestal, eles desenham todo o projeto com o produtor
rural, fazem um acompanhamento ali, eles estão praticamente quase que semanal em cada unidade, né, em cada fazenda. E ali a última foto é de um produtor nosso que fez a parceria de fomento florestal. Essa propriedade dele também é arrendada, então ele fez um projeto de maciço florestal completo. Uma parte da fazenda onde é propícia ele planta soja e o restante ele fez um silvopastoril, onde ele faz a integração da floresta com o gado. Então é outro caso bastante interessante nosso aí de verticalização, né? Que é uma ideia aí do futuro, né? De a sua fazenda é sua empresa, né? Você tem que tirar o máximo possível da sua empresa. O projeto Lacan, que é o nosso segundo grande projeto aqui da área, que é uma parceria com um ativo de investimento florestal, a Lacan, que já tem uma história aí excepcional no estado do Mato Grosso, né? Foi uma parceria aí construída em cima de muita confiança, de muitas visitas, nós conhecemos o trabalho dele, eles vieram conhecer o Mato Grosso, conheceram o nosso trabalho, então o projeto total inicial, né, é que a gente plante 17 mil hectares nessa parceria com a Lacan, aqui no estado do Mato Grosso. O primeiro plantio deles foi realizado ali em Nova Mutum, e hoje a gente já tem 2.900 hectares plantados, né, dessa parceria com a Lacan. Ali tem fotos ali da nossa primeira árvore plantada ali, toda a nossa diretoria, junto com a diretoria da Lacan. E agora o nosso terceiro projeto, e a novidade que a gente vem trazendo, né, nesse congresso, que é o projeto Bambu. O projeto Bambu, ele vem como um projeto de biomassa alternativa para dentro da FS, porque olhando todo esse cenário, né, e na nossa construção da nossa matriz energética, a gente observou que ali nós vamos ter um vazio de biomassa, né, do ano de 2021 até 2023, quando ficam prontos as novas florestas plantadas ali de 2017 e 2018, né? Então, a grande pergunta era como preencher esse vazio e como continuar tendo expansões de fábrica, garantindo a geração de energia, né? Então, esse projeto, a gente tem estudado ele aí desde 2012, a cultura do bambu, e a gente brinca, né, ele não foi um teste, ele já saiu logo para um primeiro projeto em escala comercial, né. Hoje a gente está com uma área plantada de 5 mil hectares, né, e a expectativa de plantio aí para a próxima chuva de 2021 é de mais 2 mil hectares, né. E aí todo mundo fica se perguntando, né, é uma pergunta que o pessoal nos faz bastante, mas por que bambu, né? Por que essa alternativa, né? Então, assim, como eu falei, o bambu é uma cultura que ela já vem sendo estudada pelas nossas lideranças aqui da FS, pelo meu gerente aí, o Leonardo Pacheco, desde 2012, né? A gente conheceu ali plantios lá no Maranhão, lá na Bahia, e é uma espécie que tem uma taxa de crescimento muito acelerada, né? Então, essa é a chave, né, para a escolha da biomassa, a gente conseguir completar aquela lacuna que falta ali naqueles anos. Então, é uma alternativa para o plano de abastecimento da biomassa. É um recurso renovável, né? Então, você faz o primeiro corte e depois você conduz somente a rebrota, você não tem mais fazer o plantio das mudas, né? E estudos dizem que essas rebrotas podem acontecer até durante 40 anos, né? Ele tem aquela pegada da sustentabilidade, porque ele tem uma alta absorção de dióxido de carbono, é um desperdício mínimo na colheita, tudo você aproveita dele, o manejo dele é muito fácil, a gente não observou nenhum ataque de pragas ou doenças, nada de formiga, nem no plantio e nem nos plantios velhos que a gente conheceu, e a proteção do solo e adaptabilidade a diferentes tipos de solo. Então, na área onde nós estamos plantando, nós temos áreas muito arenosas, que chegam a 9% de argila, e áreas com argila que ele vai super bem nas duas situações, né? Então, aqui uma comparação do bambu com o eucalipto, alguns, né, pontos a serem comparados, o ciclo dele, né? O ciclo do bambu para a primeira colheita é de 3 anos, depois dessa primeira colheita a gente reduz o ciclo dele para 2 anos, né, enquanto que o do eucalipto é 6 anos, a espera é um pouco maior, né, para você conseguir ter a biomassa.
A rebrota, né? A rebrota de qualidade dele são várias. A gente, como eu falei ali, tem estudos que comprovam que ele fica rebrotando durante 40 anos, enquanto que a do eucalipto, depois da segunda rebrota, você já tem uma queda significativa da produtividade. Então, a produtividade dele aqui, ficou errado na apresentação aqui, mas a do bambu é 90 toneladas por hectare por ciclo, e a do eucalipto é 180 toneladas por hectare. Então, se você juntar os dois ciclos, você consegue comparar bem, né, a proximidade um do outro, né. Na matriz de combustível, a gente vai colocar 74% e no do eucalipto 100%. Aí, na queima da caldeira, a gente vai colocar ela em 40%, né, e o eucalipto, ele vai 100%. Qual que é a condição limitante, então, do bambu? Se vocês observarem ali, eu coloquei um valor de incremento na caldeira de 40%. Por quê? O bambu, o grande desafio dele é a questão dos altos teores de sílica, né, na composição química dele, o que gera para a gente incrustamentos na caldeira, né. Então, assim, o nosso processo fabril, ele opera durante 353 dias do ano, e a gente só faz parada para limpeza e manutenção durante 10 dias. Então, esse é um desafio aí, mas que está sendo conduzido pela equipe aí de utilidades, de caldeira nossa, de uma forma magnífica. Eles têm feito todos os estudos, avaliado, né, com o fabricante, e a gente chegou nesse número aí, que a gente poderia estar fazendo uma inclusão nele do mix de queima de 40%. E aqui trazer algumas fotos para a gente. Então, toda a história lá desse projeto aqui, ela começou lá em Timon, né, nas visitas que a gente fez, e lá na Bahia, em Santo Amaro. Aqui nas fotos, essa primeira foto vocês não conseguem observar bem, mas é uma cepa de 1979, um plantio de 1979, que continua rebrotando, que continua reproduzindo, é feito o corte, a colheita. Ali depois começou todo o nosso trabalho lá com o Borges, né, que é da Irrimar, o viveiro Irrimar, que está fornecendo as mudas para a gente, né. O trabalho de desenvolver uma muda no tubete, né, uma muda como se fosse uma muda de eucalipto, que antes era dentro de um saquinho, era totalmente mais rústico, difícil de trabalhar. Então, a gente fez esse trabalho, desenvolveu toda a parte aí de logística para estar trazendo essas mudas lá do Maranhão para o Mato Grosso, né. Fizemos a construção de um viveiro espera na fazenda de 850 mil mudas. Toda a parte de preparo do solo, calcário, adubação, subsolagem, quadriculagem, ela foi feita. A gente usa um espaçamento aí de 6x3. O plantio é manual, nós não temos equipamento para fazer esse plantio, né, das mudas. A época de plantio é de outubro a março, né, a gente viu que ela é uma planta, na hora do plantio, muito exigente por água. Então, ali vocês já veem uma planta com rizoma desenvolvida. Essa planta tinha 45 dias, ou seja, o pegamento dela é muito rústico, muito acelerado. Um índice de pegamento de 98%. Aí, esse crescimento inicial, ele varia de centímetros por dia. Numa muda recém-pegada, ele varia ali de 7 a 15 centímetros por dia, né? Na rebrota, esse número já cresce, ele já cresce de meio metro a 1 metro, dependendo da espécie, né? Uma planta adulta, ela pode atingir de 15 a 18 metros de altura, né? Então, ali vocês têm uma imagem aérea de como estão os nossos plantios. Essa imagem aqui à direita é um plantio, um talhão recém-plantado, né? Então, quase não dá para ver as plantinhas aí. O nosso viveiro espera lá. Hoje, essas fotos aí foram tiradas essa semana, então vocês veem aí a evolução do plantio. Ali onde eu fiz o destaque ali, são os rizomas, né, os colmos que estão brotando. Depois de pegar a primeira chuva agora, que nós passamos quase 6 meses de estiagem, né, de 5 a 6 meses de estiagem, ele explodiu a brotação, né, de indivíduos na toiceira. Ali nós estamos mostrando as mudas, né, elas são mudas muito rústicas, né, são mudas de 240 dias que estão há 180 dias paradas no viveiro, esperando para finalizar o plantio agora, né, porque no período de seca a gente não fez plantio. Ali a parte de colheita que a gente visitou lá em Santo Amaro, né,
A colheita é feita ali com flarer, com cabeçote um pouco menor do que a gente usa no florestal. A rebrota ali, se você visitar áreas lá de 15 dias, rebrotas já estão nesse estado aí de colmos aí com mais de 2 metros de altura. E, Paulo, é isso. As informações que a gente tinha para trazer aqui dos projetos da FS, agradecer novamente. Bom, muito obrigado, Lidiane. Olha, são muitas informações importantes para a gente ter uma noção do que está acontecendo aí no Mato Grosso. E eu lembro conversando com o nosso amigo Celso Medeiros, que está fazendo consultoria para vocês, com um monte de gente aí na região. Ele falou, Paulo, a estimativa que nós temos aqui, que eu fiz, assim, a grosso modo, se foram instituídas, criadas 30 unidades de etanol de milho do estado, vão chegar a quase 300 mil hectares de eucalipto necessários, serão necessários quase 320 mil hectares de eucalipto para abastecer só a questão de biomassa dessas empresas todas. Ou seja, tem um futuro muito promissor para quem está interessado em plantar eucalipto nessa região, porque você tem a questão do solo, você tem a questão climática boa e você tem o comprador, né? É diferente que no Mato Grosso do Sul, que a floresta veio primeiro, as indústrias vieram depois. A indústria chegou primeiro, agora está na hora de chegar o eucalipto a biomassa, né? A indústria, né? Vocês estão fazendo o processo inverso, vou fazer a primeira pergunta para vocês aqui. Vocês estão com um projeto de fomento para que as pessoas plantem eucalipto na região? Isso aí, Paulo. O projeto de fomento ele é focado em produtores da região, né? Então, o plantio é totalmente feito pelo produtor, né? A gente fecha um contrato de compra fechado com ele, ele planta a floresta e lá no futuro nós temos o compromisso de comprar a floresta dele, né? E vocês parecem ter uma ajuda também, né? Você tem uma ajuda de custo para esse produtor logo no começo, né? É a parte do fomento, né? Que a gente fala, então, ali R$ 1.500 por hectare, né? No videozinho que eu citei lá, se o pessoal quiser consultar, lá no YouTube, na nossa página da FS Bioenergia, tem todas as informações sobre preço, sobre esse custeio, sobre financiamento. Ou seja, as portas estão abertas da FS Bioenergia para aqueles que têm habilidade, como a Lacan, que é uma grande empresa, né? Muito conhecida aqui no Mato Grosso do Sul, fornecedora da Suzano, Lacan, do meu amigo Zé Maria. Então, Zé Maria, grande parceiro. Zé Maria. Então, vocês só têm aí ou seja, você tem a necessidade, o espaço, você tem toda a ajuda de custo, e tem grandes empresas como a Lacan indo para aí, assim, ou seja, precisa de mais, né? Precisa de mais, a gente está dando um incentivo, criou-se a demanda, né, e agora a gente precisa da oferta. Ótimo. Então, vamos ver se tem pergunta dos nossos participantes, Guilherme. Já tem pergunta pronta aí? Vamos lá? Vamos ver quem está perguntando para a Lidiane. Simara Regina, qual é o processo de secagem e qual a umidade do DDG? Essa pergunta eu vou ficar devendo, viu? Ela? A Simara. Simara, eu vou ficar devendo para você. Tem meus contatos ali, eu vou procurar a resposta aqui com o pessoal do DDG, porque assim, eu não sou da área do DDG, né? Mas não sei te informar. Ok, então temos uma segunda pergunta, vamos lá? O Reginaldo Medeiros pergunta, na sua opinião, a oferta de biomassa é suficiente para atender a demanda das usinas de bioenergia em Mato Grosso? Não, né? Então, a oferta que a gente tem hoje, por isso, dos nossos projetos, né, que nem eu falei ali, a gente está tentando procurar formas de mitigar isso, mas o que tem de floresta hoje no estado não abastece as usinas de etanol de milho. Vamos lá, mais uma pergunta, então. Temos mais uma pergunta, Guilherme, rodando. O Gileno Azevedo pergunta, bom dia, parabéns pela palestra. Além do eucalipto, a perspectiva ou estudo de uso de outras espécies florestais para a produção de biomassa aí no Mato Grosso, além do bambu, né? Que o bambu, na verdade, é uma gramínea, a gente fala de floresta, né? Isso, mas é uma gramínea, né? Então, assim, existe outro tipo de madeira? Sim, com certeza, Paulo. A gente já teve algumas conversas com a Embrapa, né? Para fazer estudos com novos tipos de biomassa, né? Então, assim, nós somos super abertos, vocês veem ali que a gente está usando vários tipos de alternativa, né?
como pó de serra, como casca de arroz. Então, sim, nós somos super abertos a tentar encontrar alternativas viáveis, né, que tenham produtividade, que tenham a viabilidade econômica também, né, para se sustentar o projeto, mas tem a possibilidade de outros estudos, sim. Bom, vamos lá agora, tem mais uma pergunta. Vamos lá, Guilherme. O Alan Diego pergunta, o custo da silvicultura do bambu é compatível com o custo do eucalipto? Qual a diferença? Sim, eu vou falar um pouco números, né, não deu para trazer muita informação, né, mas a gente diz que o nosso ciclo, né, de bambu, ciclo 1, que são 3 anos, e o ciclo de manutenção, a gente fecharia nessa primeira etapa em R$6.500 por hectare, né? Só que aí a grande diferença do bambu é que para o próximo ciclo você já não tem os custos de gastos com mudas, né? Que é um valor que impacta bastante no processo, né? A muda, ela tem um peso grande no valor. Então, se você pegar o ciclo do eucalipto e comparar com o ciclo do bambu, sim, ele é bastante competitivo e consegue ser até mais barato depois na questão das rebrotas, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta? Vamos lá, Guilherme, mais uma pergunta. Vem da Michele Casagrande. Como estão os estudos sobre materiais genéticos de eucaliptos mais adaptados ao Mato Grosso? Muito boa essa pergunta. Obrigado, Michele. Então, Michele, como é que funciona? O Mato Grosso hoje ele não tem materiais, né, destinados para a nossa situação. Nós temos 3 clones, sim, que a gente utiliza fortemente aqui no estado, que é o H13, o I144 e o VM01, né? Só que assim, você olhando, são poucos materiais genéticos para o tamanho de base florestal que a gente tem que desenvolver. Então, é até um próximo projeto aqui da FS, que a gente está querendo implantar uma área de teste com outros tipos de clones, mas a necessidade é muito grande desses estudos, é um apoio, né, que a gente pede aí das instituições aí de pesquisa, de ensino, porque, assim, para a evolução que a gente está tendo aqui do avanço florestal, a gente não tem essas respostas de clones adaptados hoje para o estado do Mato Grosso, né? Então, a gente vai se virando com o que tem. Ok. Guilherme, eu tenho uma última pergunta, então. Vem do ou da? Quem que vai? A última pergunta é do... É verdade. O pessoal pediu para você, está pedindo aqui para você compartilhar exatamente. Compartilha a última tela sua com os seus contatos. Acho que vocês têm que abrir aí, Paulo. Aqui ainda está compartilhada. Então, pode compartilhar aí. Você tem que compartilhar de novo aí, Lidiane. Compartilha de novo no chat embaixo aí? Não. Foi. Vai entrar. Aí, pronto, gente. Pode colocar na tela aí, então. Tá aí, gente. Então, o contato dela é lindiane.bonafim, com N, @fsbioenergia.com.br. Então, o telefone dela, o celular também lá, tá, gente? Isso aí. 659 Dúvidas. Oi? Dúvidas e sugestões, e quem quiser conhecer melhor, é só me procurar aí que a gente está disponível. Ótimo. Então, é isso. Muito obrigado, então, Lidiane. Eu que agradeço. Tem mais uma pergunta do Carlos, mas nós estamos adiantados da hora, e o nosso amigo Guilherme Corte, presidente da Aprobambu, já está na linha esperando a gente, porque ele vai complementar tudo que você falou sobre bambu agora. Ele vai dar uma alinhavada nessa história toda, mostrar esse potencial do bambu, que eu sei que tem muita gente perguntando aqui, interessada, saber, afinal, bambu é bom? Meu Deus do céu. É ótimo. Eu falo aqui pra gente assim, nós brasileiros nós somos analfabetos de bambu, né? Imagina que o pessoal faz na Ásia com bambu, edificações de 4, 5, 10 andares de bambus, tem qualquer estrutura, obras de arte maravilhosas. Então, fora tudo isso, tem um poder energético muito bom. Então, mais uma vez, Lidiane, obrigado pela sua palestra, obrigado pela sua presença. Agradeço. Obrigada, viu? Obrigado a você. Eu espero retornar agora para o Mato Grosso para conhecer todas as unidades da FS, se Deus quiser. Obrigado a você. Que a gente está esperando. Beleza. Tchau, tchau.